Boa noite a você, que bênção maravilhosa estarmos juntos. É uma satisfação muito grande poder partilhar e comungar da presença de Deus juntamente com você. Muito obrigado por estar aqui conosco, muito obrigado por fazer parte desse clima de adoração. Lembrando que você não é somente um espectador, você não está somente assistindo um culto, você faz parte desse culto. E por isso que nós contamos com a sua intercessão, por isso que nós contamos também com a sua oração, tá bom? Durante todas as noites dessa semana, nós estamos investigando os passos de Jesus aqui na Terra, desde há 2000 anos atrás, os efeitos, as lições, os conhecimentos que Jesus nos deixou, as diretrizes para nós aprendermos como se aproximar mais de Deus, como encontrar paz, como vivermos com segurança mesmo em meio às turbulências da vida, porque viver não é fácil, a existência não é fácil. Foi inclusive Cristo quem disse que no mundo nós teríamos aflições, mas nós deveríamos de fato ter bom ânimo, porque se Cristo venceu o mundo, nós também temos poder para fazer isso em Cristo. Você acredita nisso? Você confia nisso? Então, quero te convidar a começarmos a refletir na palavra de Deus, mas antes disso, a pedirmos a esse Cristo, ao nosso Salvador, poder do alto para compreendê-la e para ouvir a voz do nosso Deus. Oremos juntos assim. Obrigado, Jesus, por tanta graça, e obrigado pela tua graça nos alcançar. Obrigado porque podemos, através do Senhor, sermos feitos filhos de Deus. E que privilégio podermos ter o Criador dos universos como Pai, e podermos nos achegar ao peito do Pai e dizer: Deus, nós te amamos. E mesmo quando as coisas estão difíceis aqui, nós podermos dizer: Senhor, está doendo, Pai, está difícil, Pai, eu não aguento, Pai, eu não suporto. E ouvirmos do Pai as expressões de que sim, você tem força, sim, eu estou contigo, não temas, não se atemorize, se você precisar passar pelas águas tumultuosas, eu não vou deixar que elas te afoguem, se você precisar passar pelo fogo, eu não vou deixar que ele te queime, não importa as aflições que você precise passar, eu te ajudo a passar. É muito bom podermos olhar para o céu e saber que temos um Deus que tem o poder de fazer com que todas as nossas aflições aqui sejam apenas travessias. E é olhando para esse Deus com fé firme, com firmeza, por mais redundante que isso pareça, com firmeza, é que nós conseguimos ter esperança de chegar do outro lado, a outra margem do rio. Porque as aflições ao lado de Cristo são apenas travessias. Queremos pedir então que Jesus ajude, faça com que cada um dos que estão sofrendo neste momento, necessitados da graça de Cristo, inclusive os enlutados, percebam que em Cristo estão somente atravessando momentos. Porque do outro lado, a graça de Cristo nos alcança, nos aguarda, nos espera. Então Deus, vem falar conosco essa noite, vem nos dar esse conforto. Nós confiamos no Senhor. Vem falar conosco também na Tua palavra, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. É muito bom ter você. Muito obrigado. Foi mandado já aqui os abraços, já foi lido os pedidos de oração, nós já oramos, o pastor já orou. Então agora nós queremos te convidar a abrir a sua Bíblia conosco, e você vai começar abrindo a sua Bíblia conosco, por gentileza, no livro já de Marcos, no capítulo 14, Marcos capítulo 14, acompanha conosco, por gentileza. Amém? Vamos lá, deixa eu me ajustar aqui.
O texto de Marcos 14, nós vamos lê-lo a partir do versículo 36. Segura o texto aí. Marcos 14, a partir do versículo 36, perdoe-me. Deixa esse texto separado aí. Eu quero só introduzir para você, de repente para você que está se conectando agora, de repente é a primeira noite, é a primeira vez que você está assistindo o culto, está aqui conosco, eu quero introduzir para você e dizer o seguinte: em todos esses encontros, desde sábado, nós estamos estudando os momentos que Jesus passou em Jerusalém na Semana Santa, a última semana da Páscoa, a última Páscoa de Jesus aqui na terra. Desde domingo, Jesus entrou em Jerusalém com seus discípulos, esteve no santuário, e no santuário ele fez grandes movimentos, ele fez restauração de vidas, ele pregou sobre vida, sobre liberdade, sobre transformação. Foi bem aceito por aqueles que necessitavam, foi rejeitado por aqueles que se consideravam os líderes religiosos, e Jesus então enfrentou uma empreitada grandiosa naquela semana. Eu disse em uma das mensagens que a semana da Páscoa, aquela última semana, foi uma semana divisora de águas, não somente na história, mas para a vida humana, porque do que ocorreria, do que aconteceria aquela semana, dependia a salvação da humanidade. E graças a Jesus fomos salvos. Graças a Jesus estamos salvos, ou pelo menos a um passo da salvação. Não precisamos fazer nada, é somente estender a mão e aceitar. Isso graças a Jesus e ao que Ele fez aquela semana. Então nós vamos estudar aqui e vamos entender melhor isso. Mas eu pedi para você separar aí o texto de Marcos 14. Mas nós vamos começar lendo um outro texto, e esse texto é introdutório e ele é especial, e eu quero te pedir para acompanhar conosco. Vai ser projetado lá. Está no livro de Joel, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. O texto diz assim, olha: ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Porventura isto aconteceu em vossos dias, ou nos dias dos vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos aos seus filhos, e os filhos deste a outra geração. Despertai-vos, bêbados, e chorai, gemei, porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa e inumerável. Fez da minha vinha uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, despiu-a toda, e a lançou por terra, os seus sarmentos se embranqueceram. Joel capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. O texto de Joel aqui, Joel era um profeta, e o período que ele narra aqui é um período em que o povo de Israel, o período em que os judeus, o povo de Jerusalém, estava sendo governado pelos persas. Isso mais ou menos 700 anos antes de Cristo. E nesse período eles enfrentaram uma grande praga de gafanhotos, que acabou com toda a economia da cidade, que acabou com os recursos financeiros. Eles sofreram sobremaneira. E o que isso tem a ver com a mensagem dessa semana? Isso aqui é só uma introdução, porque o que mais me chamou a atenção é no convite. Na verdade não é no convite, é na alerta de Joel. Joel clama em Israel, dizendo para o povo: despertai, acordai, vocês embriagados, despertai, vocês que estão despercebidos do que está acontecendo. A alerta de Joel é um alerta, é um clamor, diz assim: levantem, despertem, acordem, olhem o que está acontecendo, vamos fazer alguma coisa. É tempo de clamar, é tempo de clamor. A figueira do Senhor está sendo esmiuçada, a vinha do Senhor está sendo pisada, a nação de Deus. Nós estudamos inclusive ontem que Jerusalém, que Israel era considerada em alguns momentos como oliveira verdejante lá em Jeremias, como
como uma vinha, a vinha do Senhor, isso lá em Salmo 80, verso 7, também em Lucas 13, você vai encontrar isso, 32, Lucas 13, 32, na parábola de Jesus falando sobre a vinha. Em Isaías capítulo 5 também você vai encontrar Israel sendo comparado e considerado uma vinha, em outros momentos como uma figueira, aqui inclusive Joel 1 é considerado uma figueira. Inclusive ontem nós pregamos sobre isso, falamos que no segundo dia em que Jesus vai a Jerusalém durante a semana da Páscoa, ele ao chegar a se aproximar de Jerusalém, ele passa por uma figueira e vai buscar figos naquela figueira que tinha folhas verdes, que poderia anunciar figos e frutos, e quando ele chega ele não encontrou, e ali ele amaldiçoou a figueira, e a figueira secou. A figueira era simplesmente um emblema de Israel. Jesus tinha várias formas, Jesus era muito pedagógico no momento de ensinar. Jesus usava de uma sensibilidade muito grande, e o que ele queria ensinar ali é que a nação de Deus, considerada figueira, muito em breve secaria, porque ela só tinha folhas verdes, mas não tinha frutos. E aqui Joel clama: levantem, acordem. Quando eu olho para o cenário à minha volta, algo que me deixa estarrecido é perceber como muitos de nós ainda está adormecido, ainda está dormindo. É inadmissível encontrar pessoas que neste momento ainda festejam, ainda comemoram, pessoas que neste momento não estão sendo tão cautelosas com a sua saúde, não estão sendo tão cautelosas com os seus. Queridos, muitas famílias estão sofrendo, estão enlutadas. É momento de nós nos atentarmos. O que nós estamos fazendo aqui é levantando o povo de Deus, é levantando a igreja de Deus para dizer assim: olha, é momento de orar, é tempo de clamar. O que o pastor Jairo tem feito aqui todas as noites é isso, é se ajoelhar, e nós oramos, nós intercedemos aqui, porque nós acreditamos no poder da oração. E o que nós estamos fazendo aqui, inclusive, é querer confirmar para você o seguinte: essa semana é uma semana de transformação, é uma semana de restauração, é uma semana de respostas. Você não pode simplesmente passar por essa semana sem sentir Deus, sem ter Jesus entronizado na tua vida, sem ter as transformações de Jesus para você. Você não pode simplesmente passar por aqui, você precisa ficar plantado em Deus. Esse é o alerta de Joel. E o que Jesus fez em Jerusalém naquela última semana foi justamente isso. Jesus entra em Jerusalém e ali ele trava uma batalha e ele declara guerra contra o fanatismo, contra o pragmatismo religioso, contra os mitos, os ritos ocos e vazios. Jesus queria mostrar que servir a Deus e amar a Deus vai muito além do que se acredita esporadicamente, vai muito além de uma imagem de santidade, vai muito além de uma imagem de religião, vai muito além de religiosidade, porque a religião, tudo que a religião fala sobre Deus é simplesmente um pouco do que Deus é. Existe uma teoria em teologia chamada teologia apofática, em que alguns comentaristas da teologia apofática dizem que tudo que a teologia fala que Deus é simplesmente o que ele não é. Porque Deus não pode se limitar ao que a religião diz que Ele é. Deus não pode se limitar ao que você pensa que Ele é. Deus é infinito, Deus é muito maior que isso. E Jesus, inclusive, queria ensinar isso aquela semana. Queria mostrar que Deus, Ele não é um artefato. Deus, Ele não é um ídolo que você vai a Ele quando precisa e ali faz os teus mantras. Deus é um ser acessível, embora está tão distante de nós a velocidade da luz, ao mesmo tempo está tão próximo, está do lado, e você pode tocar inclusive na orla de Deus, na orla do Mestre, através de uma oração, através de um clamor, através de um momento que você pedir. É somente você acreditar, é somente você buscar. Você acredita que Deus pode ouvir o teu clamor? Você acredita que Deus pode ouvir a tua oração? Você acredita que Deus está conosco durante toda essa semana? Então faz sim os teus pedidos de oração, aqui coloca no chat, ora também pelos pedidos que estão ali presentes, quantas famílias precisando, mas esteja conosco nesse propósito de transformação, de vidas. Agora sim eu quero te convidar, vamos para os textos que são bases para essa mensagem. Depois da alerta de Joel, momento de despertar, o que Jesus foi fazer em Israel, também nos despertar. O texto lá em Marcos 14, a partir do versículo 32, nos diz assim: então foram para um lugar chamado Getsêmani,
E Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. E ele continua: indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Jesus passa o sábado em Betânia. No sábado à noite ele tem uma ceia especial com o ex-leproso Jairo. No domingo ele entra em Jerusalém com seus discípulos montado no jumento. Passa por todo aquele momento de comoção. E aí prega dentro do santuário durante todo o dia, atraindo todos à casa de Deus. E no final do dia ele volta para Betânia. No dia seguinte ele vem para Jerusalém novamente. Ele tem toda a história e o ensinamento da história da figueira. E ali, enquanto ele ensina sobre a figueira, ele passa o dia inteiro ainda em Jerusalém. No dia seguinte, no final do dia, vai para Betânia novamente, e no dia seguinte volta para Jerusalém. Aqui, nessa ocasião, em Jerusalém, Jesus está caminhando com seus discípulos e pretende ir agora ao jardim do Getsemane. Getsemane significava prensa de óleo. No Jardim das Oliveiras, ali no Getsemane, tinha uma prensa enorme, onde se prensava as olivas para fazer o azeite da oliva. E você vai encontrar inclusive Isaías falando que Jesus foi moído pelas nossas transgressões. Ele vai então ao Getsemane, porque ali é o lugar de clamor, ali é o lugar dele abrir a alma a Deus. Jesus, ele não conseguia se apartar de oração em momento nenhum. Você vai encontrar inclusive a Bíblia citando que em alguns momentos, depois de Jesus fazer as suas curas, depois de Jesus se manifestar, ensinar as pessoas, em muitos momentos ele se retirava, subia de Galileia, de Genezaré, de Nazaré, e ia para o outro lado do mar, para o outro lado do rio, simplesmente para se encontrar com Deus, para repor as energias, para repor as forças, para se conectar diretamente com o Pai. Jesus tinha esse hábito, ele não conseguia se apartar da divindade em momento nenhum. E aqui agora no citado, Jesus então vai ao Getsemane, mas ele não vai sozinho, também não vai com toda a comitiva dos discípulos, ele leva os seus especiais, os seus mais próximos, os seus mais chegados, Pedro, Tiago e João. E Jesus então vai até o Getsemane, e quando ele chega ali no Getsemane, a Bíblia vai citar que ele se afasta um pouco dos discípulos para orar, e ele começa agora a orar ao Pai, e ele começa a clamar. O termo aqui, Abba, Pai, pressupõe papai, é uma forma íntima, uma forma carinhosa de se comunicar com Deus, e ele começa a dizer: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, se possível for, passa de mim essa hora probante, passa de mim essa agonia, esse sofrimento, essa angústia, contudo seja feita a tua vontade. O texto bíblico, ou melhor, tem um texto escrito no livro Desejado de Todas as Nações, na página 484, da escritora profetisa, a inspirada, em que ela diz o seguinte, vamos projetar para você, e o texto diz assim, olha, ok? Em companhia dos discípulos fez o Salvador vagarosamente o caminho para o jardim do Getsemane. A lua pascual, clara e cheia, brilhava no céu sem nuvens. Silenciara a cidade de tendas de peregrinos. Jesus estivera conversando animadamente com os discípulos, instruindo-os, mas ao aproximar-se do Getsemane, tornou-se estranhamente mudo. Muitas vezes lá estivera para
meditar e orar, mas nunca com um coração tão cheio de tristeza como nessa noite de sua última agonia. O texto continua dizendo: tão terrível lhe parece o pecado, tão grande o peso da culpa que deve levar sobre si, que é tentado a temer que ele o separe para sempre do amor do Pai. Sentindo quão terrível é a ira de Deus contra a transgressão, exclama o que está escrito lá em Marcos 14:34: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ellen Goldwhite, no livro Desejado de Todas as Nações, página 484. Eu não sei o que você consegue imaginar ou compreender disso. Jesus estava sofrendo ali mais ou menos 4.000 anos de pecado terrestre, de pecado da humanidade sobre as suas costas, sobre os seus ombros. Era o momento que Jesus sabia que seria necessário morrer pela raça humana, e da sua morte dependia a nossa salvação. E ali agora Jesus, como homem-deus, como Deus-homem, Jesus concentrava em si toda a natureza divina, toda a divindade, mas ele condensava essa natureza divina em um corpo humano. Então, como homem, ele também sofria as pressões humanas, as emoções, os sentimentos humanos, todos os instintos humanos. Como homem, Jesus também sofria. Inclusive, há muitos que rebuscam esses conceitos, essas ideias. Sabe, havia no passado, muitos questionavam se Jesus era 100% homem, se Jesus era 100% Deus. Quem de fato era Jesus? No concílio da Calcedônia, isso por volta de 451, no período do Império Bizantino. O Império Bizantino foi um império que começou em 330 depois de Cristo e foi até 1453. Em 451 depois de Cristo, nesse concílio na Calcedônia, os romanos do Oriente, os bizantinos, eles fizeram um concílio para tentar unir todas as doutrinas, todas as crenças cristãs e religiosas, para definirem apenas uma doutrina. E entre as doutrinas que eles estavam questionando ali, eles começaram a pesquisar quem de fato era Jesus. Alguns ortodoxos, outros não tanto, questionavam: Jesus era 100% Deus, era 100% homem? Quem era Jesus? Havia uns que acreditavam que Jesus era Deus, 100% Deus. Ele só tinha aparência humana. A essa ideia deram o nome de docentismo. Havia também uma outra classe que acreditava que não, que Jesus não era Deus, Jesus era homem, mas um homem especial usado por Deus. A essa ideia deram o nome de adocentismo. E aí surgiu nessas discussões, nesses embates, um terceiro conceito. Ao estudar quem de fato era Deus, perceberam quem era Jesus, perceberam que Jesus era 100% Deus e era 100% homem. Não dava para dividir Jesus, não dava para dividir em que momento, se ele era só Deus, se ele era só homem, ele era os dois. Essa ideia deram o nome de enofisitismo ou miafisismo, que é o que nós chamamos modernamente de teomorfismo. Jesus era toda a concentração da divindade em um corpo, e era também a concentração, era também um corpo humano, cheio da divindade. Jesus era Deus e era homem. Não adianta tentar te convencer a entender isso, mas o que importa que você entenda é que Jesus é Deus, mas também homem. E ali no Getsemane, naquele momento de angústia, Jesus sofre, e sofre como homem. Um outro texto que você pode ver isso, inclusive, está lá no livro de Lucas, no capítulo 22. Leia comigo, por gentileza. Lucas 22, do versículo 42 em diante. O texto diz assim, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue que escorria até o chão. Veja, Jesus passa
pelo fenômeno da sudação sanguínea, os poros de Jesus dilata de agonia, era preciso estar num grau muito complexo de ansiedade, de pavor, de medo, de terror. O Criador do universo estava sofrendo 4.000 anos de pecado da raça humana sobre as costas de Jesus. Jesus estava em agonia de fato, mas existe algo fabuloso que as reflexões na passagem dessa semana, esses textos dessa semana, nos deixa. Naquele momento, existe um livro também em que a escritora profetisa Ellen Goldwhite cita lá no livro chamado Vida de Jesus. Ela diz que naquele momento, Jesus se retira assim dos discípulos, deixa os discípulos a uma distância, e enquanto eles estão ali, Jesus entra em oração. Enquanto Jesus está em oração, ele entra em agonia, e aí ele se levanta em algum momento, ele vai até os discípulos, e quando ele chega aos discípulos, ele encontra os discípulos dormindo. E a primeira vez que ele chega lá, ele chama diretamente Pedro, fala: você não pode orar comigo nem uma hora? Orem, porque embora o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Jesus então se retira dos discípulos e volta ao seu local de oração. E Jesus ora em agonia, está em agonia, e depois de algum momento orando, ele vai novamente aos discípulos, e chega lá, os discípulos estão dormindo de novo, e ele desperta de novo os discípulos, dizendo: olha, orem, porque é momento de clamar, é momento de pedir. É fato que a oração de Jesus está registrada na Bíblia, porque alguns dos discípulos em algum momento ouviram Jesus orando e registraram. Mas a Bíblia vai dizer que eles estavam com os olhos pesados, sonolentos, cansados. Sabe, isso ficou registrado para mostrar que eles não entendiam a complexidade do que estava acontecendo ali, porque não dá para dormir, não há sono que se chegue a quem está de fato, a quem de fato necessita ficar acordado, necessita estar de pé, necessita estar esperto. Quando você está em agonia, quando você é confrontado com um momento de estresse, você não consegue repousar, você não consegue dormir. E Jesus então começa a despertar os discípulos. Lembra de Joel na introdução do texto aqui? É momento de acordar, não é momento de estar dormindo. Igreja, e vamos aplicar isso para o nosso momento, não é momento da igreja de Deus estar dormindo, perdendo tempo com as notícias lá fora somente. É momento de nos unirmos em oração, é momento de estar junto em petição, é momento de clamar, é momento de jejuar, é momento de vigiliar, é momento de estar em comunhão com Deus e com os nossos, é momento de comungarmos da presença de Deus e clamarmos por Deus. Mas há algo fabuloso aqui. Em um dos momentos, enquanto Jesus está em oração ali, um anjo do Senhor, o anjo Gabriel, desce do céu, e ele vai até o Getsêmani para consolar Jesus. No livro Vida de Jesus é contado que Gabriel põe a cabeça de Jesus sobre o seu colo, porque em algum momento de agonia Jesus desmaia, e ali com a cabeça de Jesus no colo, Gabriel começa a confortá-lo e fala, eu imagino Gabriel dizendo: Jesus, não desiste, tenha força, o Pai te ama, olha para as estrelas do céu, através dessa tua entrega aqui, aqueles que confiam em ti, que serão salvos por ti, serão muito mais numerosos que elas. E aqui inclusive tem uma frase fabulosa do Dr. George Morrison, que ele diz o seguinte: toda vida tem o Getsêmani, mas todo Getsêmani tem um anjo. Aprenda isso, registra isso. Toda vida tem um Getsêmani, mas todo Getsêmani tem um anjo. Todos nós enfrentamos momentos difíceis, todos nós muitas das vezes precisamos segurar firme, porque vamos precisar passar por uma grande curva. Todos nós temos momentos de declive na vida, mas em toda situação nós temos consolo, nós temos Deus nos confortando. E sabe, essa semana é um consolo de Deus para mim e para você. Essa semana é momento de lembrarmos: o Mestre esteve aqui, Jesus confiou, Jesus acreditou em mim, Jesus esperou em mim, Jesus colocou sobre mim a confiança de que eu aceitaria a salvação que Ele veio buscar, a salvação que Ele veio trazer para cada um de nós. Sabe, meu querido, pode estar difícil para você, pode estar complicado para você, mas eu quero te dizer:
se você se entregar, se você confiar, Deus estará contigo sempre. Ele está atravessando com você esses momentos difíceis. Eu quero te convidar a abrir tua Bíblia e acompanhar conosco a leitura também lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. O texto de Paulo diz assim, olha: assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. O que Paulo está ensinando ali é que, assim como o primeiro Adão pecou lá no jardim do Éden, o primeiro Adão, que era a alma vivente, pecou lá no jardim do Éden, o segundo e último Adão, agora como alma vivificante, vai vencer o pecado no Getsemane e na cruz do Calvário, em situações bem difíceis. Ele não desiste. Jesus é o último Adão, mas ele não é um ser de alma vivente, ele é um ser vivificante. Jesus é aquele que pode transmitir vida. Eu quero te contar uma história para exemplificar. Ontem eu falei que daria um testemunho da minha vida, eu vou dar um testemunho só de um pedacinho dela, e amanhã eu conto um pouco mais. Mas em 2002, saímos de São Paulo, meus pais saíram de São Paulo, e nós fomos morar em Maceió, Alagoas, a cidade onde eu nasci. Como eu contei ontem, nasci em Alagoas, e lá pelos meus 7, 8 anos de idade, viemos para São Paulo, crescemos aqui, e quando eu tinha os meus 17 anos de idade, meus pais voltamos para Maceió. Em 2002 isso ocorreu. Acontece que em Maceió nós conhecemos a igreja, e amanhã eu vou contar a forma miraculosa como nós conhecemos a igreja, forma milagrosa como nós conhecemos essa igreja. Mas o fato é que moramos 4 anos, meus pais moraram 3 anos em Maceió, e eu morei 4, fiquei 1 ano a mais quando eles voltaram para São Paulo. Ocorre que em uma das situações, em um dia, eu estava no quartel militar, eu tinha me alistado, estava fazendo alguns exames ali para ficar no quartel, e em uma tarde, saindo do quartel, indo para minha casa, quando eu chego em casa, eu recebo a notícia de que um irmão meu, que estava trabalhando em Maceió, na beira da praia, com o meu irmão caçula, eu sou o filho mais velho de 4, tenho uma irmã, Hortolândia, em São Paulo, e 2 irmãos. Nesse dia, eu recebi a notícia de que o meu irmão, um dos meus irmãos, tinha tido um acidente, estava numa situação complicada, e eu corri para saber o que era. Na ocasião, a minha mãe trabalhava em Maceió, perto de onde eles trabalhavam também, e quando eu corri para ver o que tinha acontecido, quando eu fui até o local, descobri e soube que o meu irmão, no trabalho, ele surtou, ele perdeu a consciência, ele teve um distúrbio mental, ele se despiu e saiu correndo nas ruas de Maceió. Foi preciso chamar a polícia para que pudesse detê-lo, e levaram para a casa de um pastor muito querido, o pastor que nos batizou em Maceió, o pastor João Batista, que hoje reside em Brasília. E naquele dia, eu fui para a casa do pastor, onde o meu irmão estava com a minha mãe, e no final do dia nós trouxemos o meu irmão para casa, e ali começou o nosso Getsemane, ali começou as nossas aflições, porque por mais ou menos 3 ou quase 4 meses nós sofremos com meu irmão. Meu irmão teve distúrbio mental, meu irmão não conhecia mais ninguém, nem pai, nem mãe. Ele tentara se matar o tempo inteiro, ele tentava se matar. Foram precisos mais que 4 homens para conseguirmos segurar o meu irmão e trazê-lo para casa. Em casa nós tínhamos que manter o meu irmão amarrado. Todos os objetos cortantes, faca, vidro, tinham que ficar longe. Meu irmão tentava agredir pai, mãe e irmãos, ele não reconhecia ninguém. Ele parecia estar naquele estado de licantropia, aquele estado em que o ser humano vira fera. Ele não reconhecia nada nem ninguém. Em alguns momentos ele queria se matar, em outros momentos ferir e matar a quem estivesse do lado. E nós, a partir dali, não conseguíamos trabalhar, meu pai não conseguia mais trabalhar, nós não conseguíamos sair de casa, nós não dormíamos bem, nós não queríamos levar o meu irmão para manicômio, nem interná-lo, porque nós sabíamos que poderia ser uma viagem sem volta, porque nós conhecemos o cenário naquela região, o cenário naquele estado, e nós tentamos segurar as pontas e pedir ajudas
e tentar fazer como nós conseguíssemos, de alguma forma, cuidar do meu irmão. E a situação se agravava cada vez mais. Meu irmão passou por várias fases. Em uma das fases ele entrou numa fase vegetativa em que ele não comia, ele não bebia. Entrou numa fase em que ele deitou na cama e ele não se levantava mais da cama. Isso já foi no final desses quase 4 meses. E nessa última fase, eu lembro que eu já não aguentava mais. Eu fui até a casa de uma irmã muito querida, muito especial para mim, irmã Margarida, lá em Maceió. Um abraço muito grande se esse vídeo chegar a ela. E a irmã Margarida em um dia falou: olha, o que o seu irmão tem não é físico somente, há uma influência espiritual. E na casa da irmã Margarida nós nos ajoelhamos e nós oramos, e naquele dia eu falei: Deus vai precisar me explicar se realmente é espiritual, porque se for espiritual eu preciso lutar com forças espirituais. E depois da oração na casa da irmã Margarida, eu voltei para minha casa. Meu irmão já estava há 8 dias nesse estado vegetativo, o último estágio dele. Ele deitado na cama, com os olhos fitos ao teto, com a boca aberta. Ele não mexia os olhos, não mexia a boca, não mexia nenhum membro do corpo. Nós temíamos demais. E eu lembro que eu me aproximei do meu irmão e eu perguntei para ele: Elielson, você sabe onde eu estava? Depois de 8 dias, sem se comunicar, sem falar, inconsciente, depois de 8 dias ele responde: na casa da Margarida. Era impossível que se soubesse disso. Eu me arrepiei, eu estremeci, mas eu entendi que era o sinal de Deus para lutar agora com forças espirituais. E aí, falei com minha mãe e os meus irmãos. Nós estávamos desesperados e nós decidimos entrar numa batalha espiritual. Nós decidimos juntos: vamos entrar em jejum de quarta para quinta-feira, e nós vamos entrar em jejum de oração, e nós vamos clamar por ele, e nós só vamos sair desse jejum quando Deus nos responder. O jejum não é uma forma de colocar Deus contra a parede, porque não se pode fazer isso. O jejum é simplesmente uma forma de tentarmos ouvir melhor Deus, de nos purificar dos excessos para ouvirmos melhor as respostas de Deus. Entramos em jejum de quarta para quinta, de quinta para sexta, de sexta para sábado, de sábado para domingo. De quarta a domingo nós jejuamos. Não sei como conseguimos na ocasião. O desespero era muito grande, nós não conseguíamos pensar em comida, nós não conseguíamos dormir, nós não conseguíamos ter paz, nós só queríamos libertação, nós só queríamos que o meu irmão fosse tratado, fosse recuperado, fosse curado. Nós queríamos testemunhar de um milagre. E eu lembro que uma das noites, na noite de domingo, no 4º dia do jejum, nós fomos dormir. Na ocasião meu irmão já dormia na cama com os meus pais, dentro do quarto, meu pai de um lado, a minha mãe do outro, com a porta do quarto fechada, porque eles tinham medo de que em algum momento, mesmo que ele estava naquela fase vegetativa, tinham medo de que em algum momento ele despertasse, ele acordasse, saísse, sumisse, ou fizesse alguma violência com qualquer um de nós. Então, na madrugada de domingo, enquanto ele estava dormindo com os meus pais na cama, eu levantei pela madrugada, mais ou menos 2, 3 horas da manhã, e eu fui até a sala da minha casa orar. Enquanto eu estava de joelhos orando, ali, de joelhos clamando, eu senti a presença de alguém perto de mim, próximo de mim, e quando eu levantei a minha cabeça da oração, eu vi que era o meu irmão. Ele estava de pé, próximo de mim, onde eu estava orando, e eu me assustei com a presença dele. Eu levantei, eu falei: o que você está fazendo aqui? E peguei ele pela mão e levei ao quarto dos meus pais. Os meus pais ficaram estarrecidos, ficaram amedrontados, não sabiam como ele havia se levantado, dali, e sem que eles percebessem, deitamos meu irmão novamente na cama com os meus pais, fechamos a porta do quarto, e eu voltei para o meu quarto com os meus outros irmãos para dormir. Esperei com que tudo se acalmasse e voltei para a oração na sala pela segunda vez. E pela segunda vez eu senti a presença de alguém, e quando eu ergo minha cabeça, o meu irmão estava ali. E eu desesperado, eu falei: meu Deus, alguma coisa precisa acontecer, Deus está querendo me avisar, me dizer alguma coisa. E eu pego ele novamente e coloco ele na cama, meus pais fecham a porta do quarto de novo, e ele volta a dormir. E nós já estávamos felizes, porque depois de 8 dias, ele, sem conseguir levantar, já estava se movimentando ali, mas mesmo assim aquilo ainda nos assustava. Pela terceira vez eu volto para a sala para orar, e nessa terceira vez meu irmão se aproxima, e eu ergo a cabeça novamente, é ele que está ali, e eu sinto e ouço de Deus a indicação, a palavra dizendo:
chama ele para orar. Dessa terceira vez eu pego na mão do meu irmão e falo, vem orar comigo. E quando eu puxo que ele cai de joelhos, ele cai em prantos. E pela primeira vez eu ouço ele falar racionalmente e pedir socorro. E em prantos o meu irmão dizia assim, olha, me socorre, me ajuda, me liberta, me tira disso. Eu quero ser liberto disso. O clamor, o choro dele era muito alto. Os meus pais acordaram, meus outros irmãos acordaram. Todos nós fomos até a sala e ficamos em volta do meu irmão de joelhos. E nós começamos a orar. E o meu irmão começou a chorar e dizer, eu quero ser liberto disso. Eu quero estar livre disso de uma vez por todas. E ali naquela noite, pela primeira vez, eu testemunhei um dos maiores milagres da minha vida. Eu não aprendi através de falarem, através de testemunhos de outros. Eu vivenciei o testemunho, a minha família vivenciou o testemunho. E a partir dali o meu irmão foi curado. Depois dali ele ficou com sequelas, porque de fato ele tinha distúrbio mental. As outras influências espirituais eram simplesmente por buscas que a família já tinha feito no passado. Mas ele teve sequelas com depressão. Foi cuidado pelo doutor naturalista, doutor Tavares, lá em Maceió. Um abraço, se esse vídeo também chegar até ele. Nos socorreu, nos ajudou muito nesse momento. Mas Deus esteve conosco. Não dá para contar toda a complexidade do que nós vivemos em apenas 5 ou 6 ou 8 minutos. Só nós sabemos o que nós passamos. Mas eu aprendi ali. Eu entendi ali que para todo Getsemane tem um anjo. Eu aprendi ali que Deus responde, e Ele está presente, Ele entra na fornalha, Ele abre o mar, quando nós clamamos, quando nós estamos juntos, quando nós comungamos da presença de Deus. Você acredita que Deus pode fazer isso? Você acredita que Deus está passando pela tua vida essa semana? Ele quer fazer transformações assim, Ele quer fazer milagres assim. Lá no Getsemane era esse milagre. Jesus estava passando pelo planeta e passando aqui para salvar vidas, para salvar a minha e para salvar também a tua vida. Foi isso que Jesus fez. Jesus não conseguia se apartar da oração. A oração era o estilo de vida de Jesus. Se você for para o livro de Isaías, no capítulo 54, no capítulo 50, no versículo 4, eu quero te convidar, por favor, a ler esse texto comigo. Isaías, capítulo 50, versículo 4. O texto diz assim, olha, o Senhor Deus me deu uma língua erudita, uma língua sábia, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. É uma profecia messiânica. O que Isaías está dizendo ali é para Jesus no futuro, citando que Jesus não se apartava da oração. Ele estava pelas madrugadas em todo momento que ele tinha oportunidade de solitude. Ele ia buscar ao Pai. A oração fazia parte da vida de Jesus. A oração para Jesus era uma respiração, como Ellen White cita em alguns momentos, que a oração para o sincero precisa ser como uma respiração. A oração é a comunicação com Deus, e não é compreensível vivermos em um tempo tão custoso e um tempo tão difícil e conseguirmos contemplar igrejas e irmãos e cristãos que não sabem orar, que não conseguem orar, que não conseguem buscar, que não conseguem ter intimidade, que querem lutar contra os poderes das trevas usando armas humanas. Meu querido, você precisa estar em comunhão com o céu, você precisa estar ligado ao céu todo o tempo. É isso que nós estamos fazendo aqui essa semana. Eu quero te convidar a ler também o último texto dessa noite. O último texto está no livro de João, capítulo 10, versículo 17 e 18, diz assim, olha: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Jesus cita o seguinte: ele estava ali no Getsemane, ele estava em aflição, ele estava em dor, ele estava em agonia, mas ele não era vítima, ele não era um coitado, ele era Deus. Ele sabia que ia morrer em seguida, ele sabia que o sacrifício seria necessário, porque ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sabia, mas ele declara aqui o seguinte: ele não foi assassinado, não tiraram a vida de Jesus, ele deu, ele a entregou, ele a doou. Então, se você muitas vezes na sua vida parar para pensar e tiver a ideia diabólica de dizer eu não valho nada, a minha vida não tem sentido, eu quero te dizer nessa noite, essa ideia não é de Deus. Você vale, você tem, você vale o sangue de Cristo, você
custa a vida de Cristo, você custou a vida de Cristo, Ele entregou a vida por mim e por você. E os efeitos dessa entrega atravessou esses 2 milênios para chegar até essa noite. Lá no Getsemane, Jesus lembrava da Maria, do Pedro, do Tiago, do João, de você, Edna, de você, Ciel, de você, Valéria, de você, Andréia, de você, João, de você, Marcos. Jesus lembrou e conhecia a história de cada um de nós. O maior presente que Jesus quer te entregar essa noite é a vida dele na tua vida. É a vida dele na tua vida. Você pode aceitar esse presente? Você pode aceitar esse presente? Você pode começar aqui. Você pode começar fazendo uma entrega hoje, dizendo: Jesus, talvez eu esteja muito longe, talvez eu me distanciei demais, mas a tua entrega não pode passar em vão. A tua entrega não pode passar em vão. Você pode dizer: Jesus, eu aceito. Jesus, eu quero. Jesus, a minha vida tem sentido. Jesus, a minha vida não pode ser simplesmente o que a sociedade diz, o que o mundo diz, o que as circunstâncias pregam. A minha vida tem sentido. A minha vida custou a vida do Salvador, do Redentor. Ele atravessou o universo para vir até aqui. A minha vida faz sentido. Jesus, eu preciso de restauração. Jesus, eu preciso de mudança. Jesus, eu preciso de força espiritual. Jesus, eu preciso entender que a minha vida precisa ser uma vida de batalha espiritual e não física, não carnal. Jesus, eu preciso. Eu quero te dar uma dica. Você pode começar aqui e agora. Nós vamos ouvir um louvor com a Adriana Menezes. No louvor ela vai dizer justamente isso. Enquanto ela canta, reflita na força dessa mensagem e faça esse pacto de entrega com Deus. Fala: Jesus, eu quero. Reflita nessa canção. A sua entrega é total. Você não pode mais adiar. Jesus chegou ao seu coração, chamou por seu nome, você atendeu. Algumas lágrimas vêm e vão lavando qualquer temor. O Santo Espírito está aqui, lhe abraça e diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Se o amanhã lhe trouxer temores, dúvidas e pesar, Jesus ao seu lado vai estar para completar o que começou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu,
Você pode começar aqui. Você pode começar essa noite. Você pode começar agora. Eu aprendi na experiência com o meu irmão que não há poder das trevas que possa nos afastar de Deus. Não há impossibilidades para quem está plantado em Deus. Você pode começar aqui. Inclusive, depois desse culto, nós temos o estudo bíblico, nós temos à sua disposição aqui o contato do WhatsApp, onde você pode entrar em contato com a equipe que vai estar pronta para te receber, para te orientar, para tirar suas dúvidas sobre a Bíblia, para estudar com você se você quiser. Nós também temos um chat onde você vai ser recepcionado por uma equipe também no Zoom, tá? E vai até às 9, vai até às 10 horas. Vai até às 10 horas, essa equipe lá do Zoom também para te receber. Você pode começar aqui. O que você precisa colocar aos pés de Cristo? O que você precisa deixar para começar uma nova vida? Para aceitar a vida de Cristo na tua. Ele é a única saída. Ele inclusive é a última saída. Eu quero te convidar para fazer essa entrega comigo, em oração. Oremos assim. Como é maravilhoso, Deus, poder saber que temos um Pai, além dos universos, tão grande, mas é tão grande, tão infinito e tão onipotente, capaz de caber em um corpo humano, capaz de caber em um coração, capaz de caber em mim, capaz de caber em nós. Como é bom ter essa certeza. É por isso que nós clamamos essa noite que o Teu Santo Espírito possa habitar em nosso ser, possa acalmar esse coração enlutado, Senhor, possa acalmar esse coração angustiado, possa trazer um bálsamo, o azeite da oliva, o azeite curador, mas não é o azeite da oliva física, da oliva do fruto, é o azeite lá, moído e espremido lá no Getsemane. É o sangue de Cristo, é aquele azeite que é capaz de curar as enfermidades que a medicina não consegue curar, é aquele azeite que é capaz de curar as doenças da alma. Nós queremos clamar ao Senhor, vencer com essa família, Senhor, que tem clamado por emprego, porque o pai de família não tem o pão para dar aos seus filhos, ou muitas das vezes por aquele pai de família que todos os dias se está aventurando, saindo de casa, correndo risco de ser infectado com essa doença, com essa praga. Senhor Jesus, vem nos dar o alento, o conforto, o consolo, como foi dito essa noite, para cada Getsemane há um anjo. Nos ajuda, Pai, a entendermos e ouvirmos e termos a sensibilidade para ouvir a Tua voz, para perceber o Espírito Santo conosco e para trabalhar em prol dos serviços celestiais, dos anjos que estão à nossa volta. Queremos pedir essa noite também por aquele que se afastou. Talvez tenha um irmão aqui ou uma irmã que se afastou dos caminhos de Cristo há tanto tempo, se aventurou por tantas estradas, atravessou tantas curvas e não percebeu que se está aqui é porque Deus ainda lhe teve complacência e misericórdia, e essa é a grande declaração de amor do Pai. Traga-o de volta, Senhor, traga-o de volta, Pai. Obrigado, Jesus, por ter nos alcançado com o Teu sangue, com a Tua vida em nós. Abençoa-nos, desperde-nos a nós e toda a equipe que está aqui nessa igreja em paz para os nossos lares, e leva paz para os irmãos que estão comungando conosco à distância, de onde quer que eles estejam. Que haja paz nessa casa, que haja calma nessa alma, que haja segurança, fé e esperança em Cristo. É o que nós clamamos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.